Olá, torcedor, seja bem-vindo aqui no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse vídeo. Se inscreva também no canal, gente. É importante que você se inscreva no canal, você vai ajudar a gente bastante, né? Não paga nada, é só você clicar nesse nome vermelhinho que aparece para você no seu smartphone, clicar, se inscrever, comentar, compartilhar o link e fortalecer este canal, fortalecer o nosso trabalho. Então incentive o nosso trabalho, compartilhe, comente, dê sua opinião, fique à vontade para falar bastante, para discordar também, porque aqui é um espaço bem democrático. Vamos falar de futebol, vamos falar dos jogos do fim de semana, né, da Série B, falar especialmente da partida do Sport 1-1, né, Sport 1, Vasco 1, um jogo com muitas polêmicas, um jogo com invasão de torcida e lamentável agressão a profissional que estava trabalhando ali, né, no caso da bombeira civil e outros assuntos que a gente vai trazer aqui, esses vândalos que eu me recuso a chamar de torcedor. Eles são vândalos, marginais, imbecis, mas não são torcedores não. Mas a gente vai trazer tudo isso e muito mais após a vinheta. Vamos lá? Pois é, jogo empatado, 1-1, muita polêmica, do mesmo jeito que foi em São Januário, ou melhor, no Maracanã, né? Foi, no primeiro turno foi 0-0 lá no Maracanã e agora foi 1-1. Então Sport e Vasco fazendo jogos difíceis, duros entre as duas equipes, mas sem resultados positivos para nenhum dos dois lados. Olha, torcedor, deixa eu trazer aqui rapidinho aqui como é que foi essa rodada 35, que começou na terça-feira com a vitória do Guarani sobre a equipe do CRB. O Sampaio venceu a equipe da Chapecoense por 2-1 na terça-feira também. Na quinta-feira teve Operário e Brusque 0-0. Na sexta-feira, CSA e Londrina 1-0, é o próximo adversário do Sport. A equipe do Vila Nova venceu o Cruzeiro por 1-0 na sexta-feira e se garantiu na Série B. Novo Horizontino 6, Náutico 0, também na sexta-feira. Já no sábado teve Tombense e a equipe da Ponte Preta 0-0, Criciúma 3, Ituano 0. Criciúma 3, Ituano 0, olha aí, viu? Jogo que interessa demais ao Sport, porque esse é o próximo adversário da equipe do Vasco, é o Criciúma. Sport 1 no domingo, Vasco 1, Grêmio 1, Bahia 1, inclusive os times que estão brigando para ir à primeira divisão, né? Brigando aí pelas vagas que restam. E só lembrando aqui, torcedor, nas próximas partidas, no caso na próxima partida, né, na rodada 36, tanto o Grêmio como a equipe do Bahia podem conseguir o acesso nessa rodada, uma vez que vão chegar a uma quantidade de pontos que nem Sport, nem os demais times que estão ali abaixo conseguem igualar, nem ultrapassar. Então, Grêmio e Bahia com uma rodada para voltar à primeira divisão no ano que vem. Olha, a gente vai falar desse jogo do Sport, né? Um jogo que foi lamentável. Um jogo que começou muito nervoso, né? Entre os dois times. É um jogo que muita pressão, muita afobação, muita vontade, né, por parte das duas equipes, principalmente por parte do Sport, que estava jogando em casa e precisava do resultado ainda mais do que o Vasco, porque o Vasco, perdendo aquela partida, o Sport igualaria na quantidade de pontos, mas não ultrapassaria o Vasco, mesmo tendo a mesma quantidade de pontos na tabela. Um jogo nervoso para quem estava ali, mais de 19 mil torcedores, uma festa muito bonita, mas que foi estragada aos 45 minutos, depois que esses marginais, que não são torcedores, esses bandidos, né, essas pessoas abomináveis invadirem a Ilha do Retiro e agrediram jogadores, seguranças, polícia e bombeiro civil. Roubaram insumos das ambulâncias. São marginais. E esses marginais deveriam estar presos. Deveriam estar presos. Então isso não existe, o que aconteceu na Ilha do Retiro ontem. Como também não existe lá no Ceará. Lamentável as cenas, né, deste fim de semana, principalmente para nós aqui do futebol nordestino. O Ceará,
a torcida invadindo para bater em jogadores, com pessoas machucadas, pessoas desmaiadas. E aqui, marginais, pesada no portão, e entra e vai lá e faz aquela algazarra toda. O que eu tenho a dizer sobre isso, né? Que eu tô aqui falando. O pênalti, na minha opinião, foi, claro, o Sport peca por ter um goleiro que é fraco, né? Aí é culpa da diretoria, que teve um período enorme para poder fechar com o Maílson e não fechou. Deixou as coisas andarem, né? E o prazo ia ficando curto e a diretoria do Sport achava na cabeça que o Maílson tinha a obrigação de renovar com o Sport. E o Maílson não tinha obrigação de renovar com o Sport cosita nenhuma. Tinha nada de obrigação, não. Era para ter falado com o treinador, com o jogador, ter avançado nas negociações e se percebeu que não estava andando, contrataria outro goleiro. E contratou. Mas contratou depois que o Maílson já disse que não ia. E depois que o Carlos começou a falhar. Aí contratou o Denner, que veio sem ter sequência, né? Que era um jogador, um goleiro que estava parado. O Sport, ele falando que ele estava em atividade na sua casa, mas estava parado, não estava com ritmo de jogo. E aí quando teve uma intensidade maior no treino, quando teve uma partida, no treino ele se machuca e está lesionado, está fora do Sport. E o Sport teve que contar com Carlos ou Saulo. E aí o que é que acontece? O Saulo começa a falhar, o Carlos também. E o Saulo já tinha falhado no jogo do Cruzeiro e falhou nesse jogo. Foi pênalti, claro. No primeiro lance, torcedor, para quem tem a câmera da TV, não dá para definir que é pênalti. No segundo lance, com a câmera fechada, já em outra câmera, melhor dizendo, aí você percebe que há sim, o Saulo ele sai feito um louco, ele prende o pé do jogador e o jogador valoriza. E claro que o jogador valorizou, mas o VAR tá ali para isso. O VAR foi lá, reviu o lance e disse para o Rafael Cláudio, tem um lance clássico aqui, vem observar. Então ele vai lá observar. E aí é o juiz que dá o pênalti sim ou não. Se ele achar que não foi pênalti, ele não marca. Se ele achar que foi pênalti, ele dá o pênalti como ele deu, que ele viu quando o Saulo segurou a perna do goleiro, quando o Saulo segurou a perna do jogador do Vasco. Pênalti. Muita gente falando sobre o lance do Coutinho, não, porque não deu pênalti no goleiro do Coutinho, porque não foi pênalti. O Coutinho ele tropeça e cai. Ele está correndo e ali ele tropeça e cai. E também teve o lance da mão, né? Que é aquele lance que foi mão, foi... Gente, pelo amor de Deus, gente. O problema é que é a falta de critérios que tem no futebol pernambucano. Não pernambucano, perdão, no futebol nacional, no nosso futebol. Porque, assim, para uns dão, para outros não. Ao mesmo lance dá para um time que não dá para outro. Mas, se você for pela regra que a FIFA estabelece, ali houve um contato de bola na mão e não mão na bola. E até porque o lance é muito rápido, não tem como o cara tirar o braço, só tirar o braço. O cara não joga assim. O cara não joga os braços assim, nem joga assim. Então, pra mim não foi pênalti, como também eu falei que não foi pênalti no jogo do Flamengo contra o Corinthians. E aí eu tô um pouco me lixando pra quem? Pro Flamengo, pro Corinthians, dane-se. Eu tô só falando do lance. Como profissional de crônica esportiva, do que eu acho, essa é a minha opinião. Eu conversei com alguns árbitros aqui de Pernambuco, né, nesta manhã. Agora estou aqui gravando, 8 horas e 26 minutos, já tenho mandado mensagem desde ontem. E eles todos me falaram, não foi pênalti. Isso aí é o lance voluntário. É a famosa bola na mão, não mão na bola. Então não foi pênalti, gente. Acho que estragou, que o espetáculo estava lindo. E eu acredito que a responsabilidade ela passa pela torcida do Sport, sim. Porque quando sai o gol do Raniel, e aí o Raniel vai comemorar lá, eu também não concordo assim de comemorar, mas a gente tem que parar também de deixar que o jogador não pode comemorar gol. Ele joga, vai lá, tira a camisa e faz assim. Inclusive na súmula do árbitro ele foi expulso. Então ele faz aqui. Aí a torcida começa a jogar tênis, sapato, isqueiro, os copos cheios de cerveja. E foi tudo relatado na súmula do árbitro. Que daqui a pouquinho eu vou trazer para você na tela aí para você ver. E eu vou ler o que diz também o árbitro. Então veja como foi essa situação do árbitro. Como é uma situação complicada. Como é que a torcida do Sport aí acha pouco, dá uma pesada no portão e entra.
E ali acabou o jogo, porque todo mundo correu. Todo mundo correu. E o árbitro disse, eu não voltei porque eu não senti seguro. Não me senti seguro, mesmo a polícia falando que tinha segurança, ele não se sentiu seguro. Né? Acho que teria ali mais 5, 6 minutos de acréscimos e o Sport poderia ali, quem sabe, conseguir o empate. Ou melhor, conseguir a virada, porque o Sport ia crescer na partida. O Sport, até ali o gol, era melhor do que a equipe do Vasco. Tinha mais ímpeto, estava jogando mais pressão para cima do Vasco. O Vasco no primeiro tempo foi um time, no outro o Vasco se abriu mais um pouco, e aí apareceu brechas para que o Sport pudesse finalizar mais. Então o Sport poderia ter aproveitado isso muito bem e ter feito o segundo gol da virada. E seria muito mais emocionante, mas esses crápulas, esses vagabundos que se dizem torcedor, que não é torcedor, é marginal, invadiram a Ilha do Retiro. O Sport vai tomar uma punição, viu, torcedor? O Sport vai tomar uma punição, pode esperar. Porque foi muito sério o que aconteceu ontem. Insumos de ambulâncias roubado. Bombeiro civil sendo agredido. Imagens mostrando claramente o marginal chutando a Juliana, que é o nome da bombeira civil, que foi agredida por esse marginal. Rapaz, isso é uma cena de guerra. Lamentável que aconteceu isso. Agora a torcida do Sport vinha dando sinais que isso iria acontecer. Porque no jogo contra o Cruzeiro, não sei se foi os mesmos, mas teve agressões a um torcedor, entre eles. Ali ao entorno, dentro da própria ilha, no entorno da ilha, já naquelas redondezas ali, próximo mesmo, dentro da ilha. Não é, próximo, não, é no entorno mesmo, dentro da ilha. Você está na ilha, então você tem aquele espaço que você fica andando dentro. Então já agrediram ali, no estacionamento. Esses torcedores já, no sábado, agrediram como é que chama? Cambista, né? Vendendo ingressos lá. Cara, se o cara tem ingressos, alguém chegou e vendeu esses ingressos para esse cara. Quem foi? Eu não sei. Aí eu não sei quem foi que vendeu. Mas tem alguém que vendeu esses ingressos. Aí agrediram, pisaram no cambista. O Estado já estava dando sinais. E antes do jogo, antes dessa partida, em Prazeres, quem é de Pernambuco sabe o que eu estou falando, que é um bairro próximo. Em Prazeres já estava tendo confusões. Será que não eram os mesmos que estavam envolvidos nessa guerra? Isso é uma guerra, minha gente. Então, essa minoria que se diz torcedores, eles já estavam tramando isso. Eles já foram pré-determinados para isso. Para criar um conflito dentro da ilha. Não é porque o Raniel foi lá comemorar que eu acho... Não é que eu acho errado, é que não é muito legal para os momentos que a gente vive hoje. Eu já assisti jogo, eu tenho 31 anos, eu já assisti tantos jogos, já vi jogador botar a mão assim, ó, mandar a torcida calar, já vi o próprio Marcelinho Paraíba fazer isso com a torcida do Santa Cruz, fazer isso com a torcida do Sport, o próprio Carlinhos Balas também fazia muito isso. Então assim, cara, não é novo no futebol. Então ele chegou lá, fez aqui, aí começaram a jogar tudo. Aí não, disseram, o cara tirou uma cadeira na torcida do Sport. Não, ele não atirou uma cadeira, ele não jogou uma cadeira, ele jogou a cadeira assim. Só que a imagem está de frente, dá a impressão que ele jogou assim, mas não foi. Se você tiver uma imagem, eu acho que eu tenho essa imagem aqui, tá passando aí para vocês verem, essas imagens, a imagem de cima mostra, que é a imagem do GE, ela mostra o jogador do Vasco jogando a cadeira para cima. Né? Então é lamentável o que aconteceu na Ilha do Retiro, é muito lamentável, é uma tristeza, o nosso futebol pernambucano, nessa situação que está. Não acabou ainda para o Sport, tem 3 rodadas. O Vasco pode perder suas 3 rodadas, até porque os jogos do Vasco vai ser bem mais complicado do que os jogos do Sport. Mas claro, a esperança era vencer a equipe do Vasco e aí igualar na quantidade de pontos e quem sabe vencendo o jogo contra o Londrina, contra o Operário e aí encerrando contra o Vila, conseguir o acesso. E pode acontecer ainda, viu que nada tá definido, mas foi lamentável o que aconteceu na partida deste fim de semana na Ilha do Retiro. Uma festa bonita que terminou dessa forma, com agressões, E aí eu vou trazer agora a súmula do árbitro, do senhor Rafael Claus, que ele diz o seguinte, vai aparecer para você aí na tela. Durante a comemoração do gol da equipe do Vasco da Gama, próxima à torcida do Sport, muitos objetos foram atirados ao campo de jogo, em direção aos jogadores, entre eles pedras, chinelos, tênis, isqueiros e copos com líquido.
Nesse momento, a torcida do Sport estourou o portão atrás do gol, onde defendia a equipe do Sport, e começa uma invasão de muitos torcedores, não somente pelo portão, mas também por outros pontos da arquibancada. Informo que os mesmos agrediram jogadores visitantes que imediatamente correram para o seu vestiário. Um senhor e uma senhora, bombeiros civis, que estavam trabalhando próximos ao portão, inclusive continuaram sendo agredidos após a senhora estar caída e o senhor tentando protegê-la. E olha só, torcedor, após observarmos todas essas correrias, vemos muitos torcedores sendo atendidos dentro de campo de jogo e por sentimentos de falta de segurança, nos dirigimos aos vestiários da arbitragem, onde me reuni com os dirigentes Augusto Carreiras do Sport e Paulo Blex, do Vasco, os treinadores Claudinei Oliveira e o Jorginho Amorim, e o treinador Claudinei Oliveira do Sport e Jorge de Amorim Campos do Vasco, e o tenente-coronel da Polícia Militar, o Austin Souza, comunicando o encerramento da partida por não sentir segurança em relação à minha integridade física e os demais profissionais envolvidos no jogo, além do ambiente totalmente impossibilitado para a prática do esporte de futebol. A partida foi encerrada. Informa ainda que o comunicado ocorreu aproximadamente aos 45 minutos após o jogo ter sido paralisado. Cabe o registro que as expulsões dos jogadores do Vasco da Gama, 2 jogadores foram expulsos no campo específico da súmula para o tempo das expulsões. Inseriu o tempo aproximado dos fatos, já que, como explicado, não pude apresentar o cartão no campo de jogo. Então, esses jogadores que foram expulsos aqui, eu vou trazer para você aqui também, foram jogadores. Raniel foi expulso, o Raniel foi expulso do Vasco, e também o Luiz Henrique, que também é do Vasco. Então, esses jogadores foram expulsos. Esses cartões não foram mostrados durante o jogo, porque todo mundo correu no campo, mas esses 2 jogadores foram expulsos. Mas é isso, torcedor, a gente não pode achar que isso é normal, jamais a gente pode concordar com isso. Foi lamentável o que aconteceu. Lamentável. E essa súmula vai pesar muito pro esporte, pro torcedor. Mas vai pesar demais. Vai pesar muito. Porque aqui ele relata tudo e tem imagens disso. Então foi lamentável o que aconteceu. Minha opinião, não acho que houve pênalti nos lances do esporte, tanto na mão, que se disse que foi mão, mas não foi mão. Não foi uma mão na bola, foi bola na mão, na minha opinião. E aquele ali é um lance que você não consegue em nenhum momento tirar o braço, é muito rápido aquele lance. Como também no tombo, que o Coutinho cai só. Ele tropeça e cai, a imagem é clara. Quem tem essa imagem, depois você reveja com carinho, sem clubismo, que você vai ver que não houve pênalti. E no lance do pênalti, para mim, foi pênalti. O menino lá, o goleiro Saulo, ele assumiu a responsabilidade e foi irresponsável. Ele correu, prende a perna do jogador, o jogador valoriza e aí o pênalti é marcado. No primeiro lance, de cara, na primeira câmera, não dá para definir que é pênalti. Na segunda, fechada, dá sim. Então, essa é a minha análise, que ficou longa, mas que para o momento cabe sim, senhor, até porque foi lamentável o que aconteceu na Ilha do Retiro. É isso, torcedor. Agora eu quero saber de você que está acompanhando esse vídeo, que chegou até agora. Muito obrigado pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe sua opinião, porque é muito importante que você comente e dê sua opinião. Discorde se você quiser discordar, concorde se você quiser concordar, até porque aqui o nosso espaço é sim democrático. Um abraço, não esqueça de ir no nosso Instagram, viu, gente? Que é o @canal MSTV. Um abraço e até qualquer hora.